Bom dia, turminha do oitavo ano. Vamos para mais um vídeo. Essa videoaula serve tanto para os alunos da professora Ângela, do oitavo A e B, como da professora Virna, do oitavo C e D, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração, na verdade a mecânica respiratória. Ela está na página 67, 68 e 69, tá bom? E aí já vem o experimento que nós vamos comentar também, tá? Então, quando a gente fala de respiração, o que nós temos que levar em consideração? O ar tem que entrar dentro do nosso corpo, certo? E como que ele faz? Ele faz isso graças a um conjunto de musculatura, que são os músculos intercostais e o diafragma, tá? Que vão fazer movimentos involuntários de contração e de relaxamento. E com isso, o ar entra e sai de dentro do nosso corpo, tá? Qual o objetivo disso tudo? Não é só fazer a movimentação do ar de entrar e sair, que nós chamamos de ventilação mecânica. É o de possibilitar que o oxigênio presente na nossa atmosfera chegue até o interior dos nossos pulmões, lá nos alvéolos, tá? E faça a troca gasosa junto com a corrente sanguínea. Ou seja, entra o oxigênio na corrente sanguínea e sai o gás carbônico de lá, tá? Então, quando nós inspiramos, colocamos o ar para dentro, entra ar, o que acontece? Entra todos os gases da atmosfera, lá nos alvéolos pulmonares, somente o oxigênio passa para a corrente sanguínea, tá? E ao mesmo tempo, o gás carbônico que está na corrente sanguínea sai de dentro da corrente sanguínea e vai para os alvéolos. E na expiração, quando a gente coloca o ar para fora, esse gás carbônico é eliminado também. Então, existe uma diferença na concentração de oxigênio e gás carbônico na inspiração e na expiração. Entra mais oxigênio e sai mais gás carbônico nesses movimentos respiratórios. Quando o ar entra e sai, nós dizemos que está acontecendo a ventilação ou a respiração mecânica, tá? Por isso do título na apostila de vocês, a mecânica respiratória, tá? E aí, na página 68, tem um experimento que eu já preparei para vocês. Peraí, afastar aqui, vai ficar mais fácil de visualizar, ó. Então eu fiz o experimento do jeitinho que tava pedindo lá, tá? Só fiz uma garrafinha menor porque eu não tinha bexiga aqui e também não tinha loja aberta para poder comprar, certo? Então, eu tinha só bexiga pequenininha, então eu achei uma garrafa pequenininha e fiz para vocês verem, tá? Então, o que cada peça representa aqui, né? O conjunto representa o nosso sistema respiratório, mas cada peça tem uma função e representa uma estrutura específica. A garrafa, tá? Ela representa a nossa caixa torácica. E ela é formada pelas costelas, tá? E pelos músculos intercostais. Essa bexiga que está aqui no fundo, que é azulzinha, representa o nosso diafragma. A bexiga vermelhinha que está lá dentro representa o pulmão. No caso, nós temos dois aqui, só foi feito um, tá? E o canudinho representa a via de condução desses gases, né? Então, seria desde o nosso nariz, das fossas nasais, até a traqueia, tá? Que vai dar entrada nos pulmões, ok? Então, o que acontece no momento da nossa respiração? O diafragma e os músculos intercostais vão contrair, tá? E aí, o que acontece? O diafragma empurra a nossa barriga para baixo, certo? Porque ele vai para baixo. E os músculos intercostais puxam as costelas para fora, expandindo toda a nossa caixa torácica. Vocês podem fazer esse mesmo teste colocando as mãos no tórax e inspirando bem forte. Notem que as mãos fazem um movimento de expansão, de ir para fora, tá? E é isso que acontece. Vocês podem fazer a mesma coisa colocando a mão no abdômen, na barriga. E aí vocês inspiram, além de expandir a caixa torácica, a barriga também aumenta.
tá? Por que que a barriga aumenta? Porque o diafragma vai para baixo e empurra todos os órgãos que estão aqui para baixo, tá? Então, aumenta o abdômen. Quando faz esse movimento, então, diafragma contrai, músculos intercostais contraem lá dentro da caixa torácica. Cria uma coisa que nós chamamos de pressão negativa, tá? Ou diminui a pressão. E aí, com essa redução de pressão, o ar entra dentro do pulmão, porque daí tem espaço, tá? Se eu não tiver essa redução de pressão, se eu não tiver esse aumento de espaço lá dentro, o ar não vai dar para entrar, certo? Então, eu preciso proporcionar um aumento de espaço lá dentro. E aí, a minha bexiguinha lá dentro, ó, ela infla, ó. Tá? Agora, quando a gente expira, põe o ar para fora, o diafragma relaxa, ele vai para cima. E os músculos intercostais relaxam e eles voltam, voltam à posição inicial em que eles estavam, tá? E o que acontece com o ar lá dentro do pulmão? Ele sai, tá? Então, olha só, os movimentos. Contrai todo mundo, né? Músculos intercostais e diafragma. Relaxa músculos intercostais e diafragma. Inspira, que é a entrada de ar no momento da contração. Expira, que é a saída de ar no momento da contração. Quando contrai essa musculatura e acontece a inspiração, acontece porque lá dentro tem uma redução da pressão. E quando os músculos relaxam, sai o ar, aumentou a pressão lá e essa pressão aperta o pulmão e bota o ar para fora, tá? E aí nós temos as perguntinhas que já estão praticamente todas respondidas, né? Aqui a estrutura do sistema respiratório corresponde cada componente que eu falei para vocês. Quem lembra? A garrafa corresponde a duas coisas: as costelas e os músculos intercostais. Intercostais porque eles estão entre as costelas. Imagina que os meus dedos são as costelas, certo? Então, entre um dedo e outro, eu tenho um músculo que vai puxar essa costela ou que vai empurrar essa costela, tá bom? O bexiguinha vermelhinha lá dentro corresponde aqui mesmo, onde acontece a troca gasosa, pulmão, certo? A bexiguinha azul aqui corresponde ao diafragma. E o canudinho corresponde às vias aéreas, né? Na verdade, vai desde as fossas nasais até a traqueia, tá bom? Aí vamos para a perguntinha número 2, que está lá na página 69. O que acontece quando a membrana presa no fundo da garrafa é puxada para baixo? Compare esse movimento com o que acontece nos pulmões, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Quando a gente puxa para baixo, corresponde ao diafragma, certo? O que o diafragma está fazendo? Contraindo, certo? Diminuindo a pressão lá dentro e permitindo que o ar entre. Aí na perguntinha de número 3, o que acontece quando essa mesma membrana na parte inferior é empurrada para cima? Ou seja, o diafragma relaxa, a pressão lá dentro aumenta e empurra esse ar para fora e a bexiguinha fica vazia. Ou seja, inspiração quando contrai, expiração quando relaxa, tá bom? A gente consegue prender a respiração durante um período, certo? Mas a gente não consegue prender o tempo todo que nós quisermos. Por exemplo, vamos prender a respiração por 10 minutos. Conseguimos? Não, né? Pois é. A respiração é um ato involuntário, controlado pelo bulbo que está aqui dentro, ó, lá dentro do encéfalo. E aí, como que funciona isso? O bulbo, ele tem uma ligação direta com a corrente sanguínea e também com o sistema respiratório. Quando ele percebe que tem muito gás carbônico na corrente sanguínea, ele estimula os movimentos respiratórios. Por quê? Porque ele tem que tirar esse gás carbônico do sangue e colocar oxigênio no lugar, certo? Então, se eu prender a respiração, as minhas células vão continuar a trabalhar. Lembra que a mitocôndria usa oxigênio, libera gás carbônico? Então, a célula continua a trabalhar, continua a utilizar o oxigênio
e continua a liberar gás carbônico no sangue. Aí o que acontece com a quantidade de gás carbônico no sangue? Aumenta. Aí o bulbo percebe e fala, epa, pode começar a contrair e relaxar essa musculatura de novo. E aí começa os movimentos de inspiração e expiração, certo? Então a gente consegue controlar por um pequeno período, mas é um movimento involuntário, porque o bulbo, ele percebe a concentração de gás carbônico no sangue ou de oxigênio e ele estimula esses movimentos respiratórios, tá? A mesma coisa acontece quando a gente faz atividade física, quando fica sob tensão ou quando fica assustado, certo? O que acontece? A nossa respiração fica mais ofegante. Por quê? Porque tem um consumo maior de oxigênio, o bulbo entende que esses movimentos respiratórios têm que acontecer numa velocidade maior, tá bom? Então é isso, tá explicado para vocês do comecinho da apostila do capítulo 4 até a página 69, tá ok? Beijos e até a próxima!